Olá, amigo. Nosso encontro habitual. Lembrando que 2025 já está começando a se despedir de nós. Penúltimo dia. Se o ano foi uma coisa boa, eu não sei. Se foi uma coisa ruim, também não sei. Depende muito da cabeça das pessoas. Uns acham que foi um ano muito bom, outros que foi mais ou menos, outros acham que foi um ano ruim. O importante é sabermos que a oportunidade de viver é sempre uma coisa boa. E as experiências de vida também representam sempre coisas boas, porque em tudo há um aprendizado. Se as coisas correm ruim, a gente percebe que pode consertar algumas coisas. Se tudo corre bem, a gente se lembra que tem os momentos em que nós vamos ser testados em alguma coisa. Então, de modo que a vida realmente é uma escola e nós podemos retirar dessa escola coisas boas, aplicáveis em nossa vida, e coisas que a gente não deve repetir mais, estabelecendo então uma melhoria de nós mesmos. As experiências, todas elas são muito boas, e nessa vivência nossa de mais de 80 anos, as experiências de vida têm marcado bastante. Então eu conto as histórias que têm agradado tanto aos nossos ouvintes, e muitas a gente repete também, porque são experiências que vale a pena a gente não permitir que se perca na nossa memória. Mas, convidado por uma companheira nossa, eu estive em alguns presídios aqui do Rio de Janeiro várias vezes. E numa dessas ocasiões em que nós estávamos no presídio de Água Santa, eu deveria falar para os rapazes, eram quase todos eles muito jovens ali. E quando nós chegamos no salão onde eles estavam aguardando, tinham dois padres que estavam tocando violão e cantando. E eu fiquei na porta, olhando aqueles dois padres, que eram bem jovens também. Eles cantavam a música do Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. E eu achei interessante quando eles disseram: eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal sem muros. Justo para aqueles homens que estavam ali, vivendo atrás dos muros enormes de uma prisão. E eu comecei a olhar o rosto daqueles moços que ali estavam, até que terminou a música e eu fui chamada por Dona Idalinda para fazermos a nossa prece e iniciar a pregação. E quando eu me sentei na cadeira que estava ali, os padres iam saindo, Dona Idalinda convidou-os para ficar e eles aceitaram. E eu, olhando para aqueles moços, analisando cada figura que ali estava, e reparei em um deles diferente. Era um rosto muito bonito e o rosto bem escanuado, e ficava a face meio azulada pela barba que ele havia tirado, cabelo cortado, escovinho. Mas a expressão do rosto do moço não era muito agradável, apesar dele ser bonito. Era uma expressão assim, escarnecedora, como se ele estivesse zombando da gente. Me fez mal o olhar daquele moço. Eu tentei me distrair olhando para outros lados, mas parecia que havia uma atração. Eu voltava a olhar para ele e voltava a me desagradar. Quando ela passou a palavra para mim, eu me levantei e não tinha como, meus olhos voltavam para o rapaz. E eu comecei a falar
e me empolguei com a pregação que estava fazendo. Eu estava falando a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus. Então, eu saí do ar, me esqueci do moço. Terminou a pregação, eu falei mais ou menos 50 minutos. Quando terminou, Dona Idalinda fez a prece e nós íamos saindo. Para sair do salão, tinha que subir 3 degraus. O piso ficava um pouco mais baixo. Eu estava subindo no 2º degrau, alguém segurou meu braço. E eu me voltei. Era o moço. E o guarda veio de imediato. Ele segurou meu braço, o guarda veio. E eu pedi a ele que deixasse. E então o moço perguntou, posso conversar com a senhora um pouquinho? Eu falei, pois não, pode dizer. E ele contou mais ou menos uma história que quase todos os presos dizem, que ele era inocente. Ele havia caído numa cilada e não teve como sair da cilada. Um dia eu conto para vocês a história, porque é muito bonita também, bem interessante. Mas ele foi para a prisão por causa de um acontecimento muito desagradável. E os pais, na época ele estava com 19 anos, 18 para 19 anos, e os pais que já eram idosos não resistiram. Depois de um ano que ele estava no presídio, o pai desencarnou. Depois, mais um ano, a mãe desencarnou também, e ele ficou sabendo. Então ele dizendo que naqueles 2 anos que ele estava naquele presídio, ele havia chorado. Ele dizia, eu chorava de manhã, de tarde, de noite. Não parava de chorar. Eu estava desesperada com aquela vida. A senhora não pode imaginar o que seja a vida atrás das grades de uma prisão. Mas depois de 2 anos, depois que o meu pai se foi e a minha mãe, e eu sabendo que eu não tinha mais ninguém no mundo, eu comecei a parar de chorar. Fui enxugando os meus olhos, enxugando. Em contrapartida, à medida que as lágrimas não vinham mais, o meu coração foi se regelando. E com o passar do tempo eu já não tinha mais um coração. Eu tinha uma pedra de gelo no meu peito. E o único pensamento que me vinha sempre era de me vingar. Eu me vingaria de todo mundo, não importava quem. Todos aqueles que cruzassem o meu caminho iam experimentar o meu ódio, a minha vingança. Às vezes eu tinha vontade de chorar, mas os meus olhos estavam secos. Não havia mais lágrimas, não havia mais nada. Apenas aquela pedra gelada no meu peito, me avisando a cada dia que passava, me avisando que eu precisava me preparar para a vingança contra tudo e contra todos. Eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava em nada. Eu acreditava apenas no poder do ódio e da vingança que eu iria exercer. Aqueles 2 sacerdotes cantavam e eu olhava para eles, cantava também. Mas eu estava achando engraçado. Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal sem muros. Não. Eu quero ter uma arma na mão. Eu pensava. Aí a senhora chegou e eu fiquei olhando. O que essa criatura veio trazer para nós? Fazer uma pregação, falar de bondade, falar de amor, falar de Deus, falar de coisas que absolutamente não dizem nada para mim. A senhora se levantou e eu percebi que eu, olhando para a senhora, estava lhe perturbando. E achei bom aquilo. Então eu sorria, estava rindo da senhora. E a senhora começou a falar. E à medida que a senhora falava, eu deixei de sorrir.
À medida que a senhora falava, alguma coisa começou a se mover no meu peito congelado. E então, depois de muito tempo, eu senti que alguma coisa escapava dos meus olhos. 2 lágrimas. E a senhora foi a responsável por isso. Então eu vou lhe pedir, volte, volte aqui outras vezes, nem que seja apenas para me fazer chorar. Eu chorei e gostei. Ele virou as costas e se afastou. E eu fiquei pensando nas coisas que o mundo espiritual faz em nossas vidas. Chorar, chorar, dependendo de como e das circunstâncias, é como lavar a alma. Se nós choramos por coisas boas, podemos chorar de alegria também. É algo que nos faz bem. Se nós choramos pelo aspecto negativo da vida, aí então são lágrimas que nos faz mal, muito mal. O Evangelho fez aquele moço chorar. E mais do que isso, fez alguém que tinha uma programação muito triste na sua vida. Fez esse alguém mudar a sua programação. Retornamos na Água Santa algumas vezes mais. Reencontramos aquele moço outras vezes. E perdemos contato. Mas eu acredito que hoje a sua vida é diferente. E são as experiências, porque a vida é uma escola, uma abençoada escola, onde nós podemos retirar lições proveitosas que nos elevem. Quanto podemos tomar outras lições que abastardem a nossa vida. Prefiro que vocês, meus amigos, meus companheiros, escolham as melhores lições. Até mais ver.